Mônica tinha só 16 anos quando levantou o capô daquele Opala e em 5 minutos descobriu o que nenhum mecânico conseguiu. O que ela revelou naquele momento mudou a vida de uma família inteira para sempre. Mônica estava sentada no chão da oficina, observando as mãos calejadas do pai tremendo enquanto ele contava as moedas pela 3ª vez naquela manhã. José sempre fazia isso quando as contas apertavam, como se contar de novo fosse fazer o dinheiro se multiplicar. Ela conhecia aquele ritual desde pequena e sabia que significava mais uma semana comendo arroz com ovo e talvez nada de carne no domingo. A oficina estava quieta demais para um sábado. Normalmente, tinha pelo menos 2 ou 3 carros esperando reparo. Mas ultimamente, os clientes andavam escassos. A concorrência das oficinas grandes estava matando os pequenos, e José sentia isso na pele todos os dias. Mônica via o peso nos ombros do pai e doía no peito dela também. Desde os 8 anos, Mônica vivia praticamente grudada naquela oficina. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela ficava fascinada vendo José desmontar motores inteiros e depois montar tudo de novo como se fosse um quebra-cabeças gigante. Ela absorvia cada movimento, cada ferramenta, cada som que os carros faziam quando algo estava errado. O pai nunca proibiu ela de ficar por ali. Na verdade, José até gostava da companhia da filha, mesmo que às vezes se preocupasse com o fato de Mônica não ter amigas da idade dela. Mas a menina parecia feliz entre chaves de fenda e chaves inglesas, então ele deixava ela à vontade. Mônica tinha uma mente diferente e José sabia disso. Ela fazia perguntas que até mesmo ele, com 20 anos de experiência, às vezes não sabia responder. Perguntava sobre a física por trás do funcionamento dos motores, sobre por que certos materiais funcionavam melhor que outros, sobre como melhorar o desempenho dos carros que passavam por ali. Naquela manhã específica, enquanto José contava as moedas pela 4ª vez, um som de motor cortou o silêncio da oficina. Era um som estranho, irregular, como se o carro estivesse respirando com dificuldade. Mônica levantou a cabeça imediatamente, porque seus ouvidos já estavam treinados para identificar problemas só pelo barulho. Um Opala azul entrou devagar na oficina, com o motor fazendo um ruído que Mônica nunca tinha ouvido antes. Era uma mistura de chiado com batida, algo que não fazia sentido técnico na cabeça dela. O motorista era um homem bem vestido, terno escuro, sapatos brilhando, tipo de pessoa que normalmente não aparecia na oficina do José. O homem desceu do carro e se apresentou como Gustavo. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e um jeito de falar que mostrava educação e dinheiro. José se levantou rapidamente, limpando as mãos no pano velho que sempre carregava no bolso, tentando parecer mais apresentável. Gustavo explicou que o Opala estava dando problema há semanas e já tinha passado por 5 oficinas diferentes. Nenhum mecânico conseguiu descobrir o que estava acontecendo. Alguns disseram que era problema no motor, outros que era na transmissão. Teve até quem falou que o carro estava enfeitiçado. José ouviu tudo com atenção e prometeu dar uma olhada. Mônica ficou no cantinho, observando, mas seus olhos estavam fixos no Opala. Tinha algo naquele barulho que a incomodava, como se fosse uma palavra na ponta da língua que ela não conseguia lembrar. O pai dela começou a trabalhar no carro com toda a dedicação do mundo. José era um mecânico honesto e caprichoso, nunca entregava um serviço pela metade. Ele testou a ignição, verificou o sistema elétrico, olhou a injeção eletrônica, mexeu na parte hidráulica. Passou 2 horas inteiras trabalhando, suando, se esforçando para encontrar o problema. Mônica acompanhou cada movimento do pai, e conforme o tempo passava, ela sentia uma agonia crescendo no peito. Não era só pelo fato do José não estar conseguindo resolver, era porque ela tinha uma sensação estranha de que sabia qual era o problema, mas não conseguia colocar o dedo exatamente onde. Gustavo ficou o tempo todo por ali,
conversando com José, perguntando sobre a experiência dele, sobre quanto tempo tinha de profissão. O homem parecia genuinamente interessado na história da oficina e na vida da família. Mônica percebeu que ele olhava para ela de vez em quando, mas não deu muita importância. Quando José parou para tomar uma água e limpar o suor da testa, Mônica não aguentou mais. Ela se levantou devagar e foi caminhando na direção do Opala. O pai nem percebeu no primeiro momento, estava concentrado, explicando para Gustavo todas as verificações que já tinha feito. Mônica se aproximou do motor ligado e ficou parada alguns segundos, só escutando. Fechou os olhos e se concentrou no som, como se estivesse ouvindo música e tentando identificar cada instrumento. O barulho tinha um padrão, uma sequência que se repetia, e de repente ela entendeu. Sem pedir permissão, Mônica abriu o capô do carro. José parou de falar no meio da frase e olhou para a filha com cara de susto. Gustavo também ficou curioso para ver o que a menina ia fazer. Mônica colocou a mão em algumas peças, testou a tensão de algumas correias, verificou a pressão em pontos específicos. Seus movimentos eram precisos, como se ela soubesse exatamente o que estava procurando. Em menos de 5 minutos, ela encontrou. Era um problema no tensor da correia dentada. A peça estava funcionando. Por isso, nenhum mecânico tinha desconfiado dela, mas estava com a calibragem errada, causando uma vibração sutil que afetava todo o funcionamento do motor. Um problema técnico tão específico que só alguém com muito conhecimento conseguiria identificar. Mônica olhou para o pai e depois para Gustavo. "É o tensor da correia dentada", ela disse com uma naturalidade que impressionou os dois homens. "Está calibrado 2 graus acima do padrão. Por isso, o motor fica com essa instabilidade." José ficou de boca aberta. Ele conhecia a inteligência da filha, mas nunca tinha visto ela diagnosticar um problema sozinha, muito menos algo tão complexo. Gustavo, por sua vez, ficou parado por alguns segundos, processando o que tinha acabado de acontecer. "Você tem certeza disso?" Gustavo perguntou, mas não era uma pergunta duvidosa. Era mais uma confirmação, porque pelo jeito dela falar, ele percebeu que Mônica não estava chutando. "Tenho", Mônica respondeu. "Se o senhor quiser, meu pai pode ajustar agora. Vai resolver o problema." José ainda estava processando a situação, mas se mexeu para fazer o ajuste que a filha tinha sugerido. Demorou uns 20 minutos para calibrar tudo certinho, e quando ele ligou o motor novamente, o Opala ronronou como se fosse novo. Gustavo ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para Mônica com uma expressão que misturava surpresa e algo mais. Ele fez algumas perguntas técnicas para ela, testando se ela realmente entendia do assunto ou se tinha sido sorte. Mônica respondeu tudo com uma facilidade que deixou Gustavo cada vez mais impressionado. Ela falou sobre torque, sobre pressão de combustão, sobre sistemas de arrefecimento, usando termos técnicos que a maioria dos adultos não conhecia. Quando Gustavo finalmente revelou que era dono de uma das maiores montadoras de veículos do país, José quase caiu para trás. Mônica apenas acenou com a cabeça, como se isso explicasse o interesse dele pela oficina e pelas perguntas que ele tinha feito. "Eu gostaria de fazer uma proposta para vocês", Gustavo disse, olhando primeiro para José e depois para Mônica. "Algo que pode mudar a vida de toda a família." A oficina ficou silenciosa, só com o som suave do Opala funcionando perfeitamente em segundo plano. Mônica sentiu que aquele momento ia marcar uma mudança definitiva na vida dela, mas ainda não sabia se era para melhor ou para pior. José olhou para a filha, depois para Gustavo e percebeu que tudo ia ser diferente daquele dia em diante. A menina que ele tinha criado na oficina acabava de mostrar um talento que ele nem imaginava que existia, e agora um empresário importante estava oferecendo algo que podia tirar eles da luta financeira para sempre. Mônica segurou a mão do pai e esperou para ouvir a proposta. Ela sabia que sua vida tinha acabado de tomar uma direção completamente nova.
Gustavo tirou um cartão do bolso interno do paletó e entregou para José com um sorriso que misturava admiração e algo que parecia ser uma oportunidade de negócios. O cartão era pesado, com letras douradas em relevo, do tipo que só empresas grandes conseguem fazer. José leu o nome da montadora e sentiu as pernas bambearem um pouco. "Eu quero que Mônica visite nossa fábrica na segunda-feira", Gustavo disse, olhando diretamente para a menina. "Temos alguns desafios técnicos que nossos engenheiros não conseguiram resolver. Gostaria de ver como ela se sai com problemas mais complexos." Mônica sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. Ela sempre sonhou em conhecer uma fábrica de carros de verdade, ver como os veículos eram montados desde o início, entender os processos que só conhecia pela teoria. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela estava com medo de decepcionar. José ficou dividido entre o orgulho da filha e a preocupação de pai. Mônica era ainda uma adolescente, nunca tinha saído do bairro para nada além da escola. E agora, um empresário importante estava convidando ela para visitar uma empresa que ele só conhecia da televisão. "Ela não tem formação técnica oficial", José disse, tentando ser honesto. "Tudo que sabe aprendeu aqui na oficina vendo eu trabalhar. Não sei se vai conseguir acompanhar engenheiros formados." Gustavo sorriu e balançou a cabeça. "José, sua filha acabou de resolver em 5 minutos um problema que 5 oficinas especializadas não conseguiram solucionar. Ela não precisa de diploma para mostrar que entende de motores." Mônica olhou para o pai, com aqueles olhos que José conhecia bem, os mesmos que ela fazia quando queria muito alguma coisa e sabia que ele ia acabar cedendo. Ela não precisou falar nada, porque José já sabia a resposta. "Está bem", José suspirou, "mas eu vou junto. Não deixo minha filha ir sozinha para um lugar que não conhecemos." Gustavo concordou imediatamente. "Claro, seria um prazer receber os dois. Vocês podem ir de Uber. A empresa paga todas as despesas." Mônica nunca tinha andado de Uber na vida. Na verdade, ela mal saía de casa, além de ir para a escola. A família não tinha dinheiro para passeios ou viagens. Então, a ideia de ir até uma fábrica grande, ainda por cima sem gastar nada, parecia um sonho meio irreal. Durante o fim de semana inteiro, Mônica não conseguiu pensar em outra coisa. Ela ficou imaginando como seria a fábrica, que tipo de problemas eles teriam para ela resolver, se os engenheiros iam aceitar uma menina de 16 anos dando opinião sobre o trabalho deles. José também estava ansioso, mas por motivos diferentes. Ele conhecia o mundo dos adultos e sabia que nem sempre as pessoas são receptivas a mudanças ou a reconhecer talentos que vêm de lugares inesperados. Estava preocupado que Mônica sofresse algum tipo de humilhação ou desprezo. Na segunda-feira de manhã, José vestiu a camisa social que só usava em casamentos e velórios. Mônica colocou a roupa mais arrumada que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa branca que a madrinha tinha dado de presente no aniversário dela. O Uber chegou pontualmente às 8 horas. Era um carro novo, limpo, com ar-condicionado, bem diferente dos carros que Mônica estava acostumada a andar. O motorista foi simpático e comentou que não era todo dia que levava pessoas para aquela montadora. A fábrica ficava numa região industrial que Mônica nunca tinha visitado. O prédio era enorme, com vários pavilhões conectados, estacionamento gigantesco cheio de carros 0 quilômetro e uma entrada principal que parecia de shopping center. Gustavo estava esperando eles na recepção, vestido de forma mais casual que no sábado, mas ainda assim com uma elegância que mostrava autoridade. Ele cumprimentou José com um aperto de mão firme e sorriu para Mônica com o mesmo jeito interessado de quem encontra algo raro. "Bem-vindos à nossa casa", Gustavo disse, gesticulando para o ambiente ao redor. "Mônica, você está pronta para conhecer como fabricamos nossos veículos?" A primeira parada foi a linha de produção.
Mônica ficou hipnotizada, vendo os carros sendo montados passo a passo, cada funcionário responsável por uma parte específica, tudo funcionando como uma sinfonia mecânica perfeitamente coordenada. Ela fez várias perguntas técnicas que impressionaram até os supervisores da linha. Queria saber sobre os processos de soldagem, sobre controle de qualidade, sobre como eram testados os componentes antes de ir para os carros. José acompanhava tudo calado, com o orgulho crescendo no peito. Depois da linha de produção, Gustavo levou eles para o departamento de engenharia. Era um ambiente bem diferente da oficina que Mônica conhecia. Computadores enormes, softwares de simulação, protótipos de peças, desenhos técnicos pendurados nas paredes. Os engenheiros que estavam trabalhando levantaram os olhos quando Gustavo entrou com José e Mônica. Algumas expressões foram de curiosidade, outras de certa estranheza. Mônica percebeu que estava sendo analisada, medida, julgada antes mesmo de abrir a boca. "Pessoal, gostaria de apresentar Mônica", Gustavo disse para a equipe. "Ela tem 16 anos e descobriu um problema no meu Opala que nenhum de vocês conseguiu identificar." Um dos engenheiros, um homem de uns 40 anos, com cara de quem levava o trabalho muito a sério, cruzou os braços e olhou Mônica de cima a baixo. "Com todo respeito, Gustavo, mas resolver um problema num Opala velho não é a mesma coisa que desenvolver tecnologia automotiva." Mônica sentiu o sangue subir para o rosto, mas não de vergonha. Era mais uma mistura de irritação e vontade de provar que aquele homem estava enganado. José deu um passo à frente, instintivamente, como se fosse proteger a filha. "Ricardo tem razão", outro engenheiro comentou. "Nós estudamos anos para chegar onde estamos. Não é possível que uma adolescente sem formação técnica entenda dos problemas que enfrentamos aqui." E Gustavo percebeu a tensão no ambiente e decidiu acelerar o processo. "Que tal colocarmos isso à prova? Temos aquele motor experimental que está dando problema há meses. Se Mônica conseguir dar alguma contribuição, ótimo. Se não conseguir, pelo menos ela aprende algo novo." Mônica olhou para o pai, que fez um sinal discreto com a cabeça, como se dissesse para ela ir em frente. Ela respirou fundo e acenou para Gustavo. "Pode me mostrar o motor?" O motor experimental estava numa sala separada, sobre uma bancada especial cercada de equipamentos de teste que Mônica nunca tinha visto na vida. Era um motor V6 turbo, bem diferente dos motores simples que ela estava acostumada a mexer na oficina do pai. Tinha sensores por toda parte, cabos conectados a computadores e um aspecto futurista que a deixou ainda mais curiosa. Ricardo, o engenheiro que tinha questionado a capacidade dela, cruzou os braços e começou a explicar o problema com um tom meio professoral, como se estivesse dando aula para uma criança. "Este motor deveria desenvolver 300 cavalos de potência, mas não conseguimos passar de 220. Já verificamos tudo: injeção, turbo, sistema elétrico, mapeamento eletrônico." Mônica ouviu tudo com atenção, mas seus olhos estavam percorrendo o motor, analisando cada componente, cada conexão. Ela não conhecia todas aquelas tecnologias avançadas, mas entendia os princípios básicos que faziam qualquer motor funcionar. "Quanto tempo vocês estão trabalhando nesse problema?" Mônica perguntou, ainda examinando o motor. 3 meses, outro engenheiro respondeu. "Nosso prazo está se esgotando. Se não resolvermos logo, o projeto pode ser cancelado." Mônica pediu para eles ligarem o motor. O som era limpo, regular. Não tinha nada obviamente errado como os carros que chegavam na oficina do José. Mas havia algo sutil, uma característica no ruído que a incomodava. Ela pediu algumas ferramentas básicas: chaves de fenda, multímetro, lanterna. Os engenheiros trocaram olhares entre si, como se pensassem que Mônica ia fazer alguma bobagem que poderia danificar o motor. "Com todo cuidado", Ricardo disse, "esse protótipo vale mais de R$500 mil. Mônica assentiu e começou a trabalhar. Primeiro,
Ela testou algumas conexões elétricas, verificou a pressão em pontos específicos, analisou o comportamento de componentes que os engenheiros já tinham testado várias vezes. José ficou num canto, observando a filha trabalhar e tentando não demonstrar o nervosismo que estava sentindo. Ele sabia que Mônica era inteligente, mas aquele ambiente era muito diferente da oficina deles, e o nível técnico era bem mais complexo. Depois de 1 hora trabalhando, Mônica parou e ficou pensativa por alguns minutos. Os engenheiros estavam ficando impacientes, alguns até comentando baixinho que estavam perdendo tempo. Gustavo, no entanto, permanecia calmo, observando cada movimento da menina. "Posso fazer uma pergunta?" Mônica disse, se dirigindo a Ricardo. "Vocês modificaram o sistema de admissão original do motor?" "Claro", Ricardo respondeu. "Instalamos um intercooler mais eficiente e um filtro de ar esportivo para melhorar o desempenho." Mônica balançou a cabeça devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeças na mente. "E vocês ajustaram o mapeamento da injeção eletrônica para compensar essas modificações?" "Obviamente", outro engenheiro disse com um tom meio irritado. "Isso é básico." Mônica olhou para o motor novamente e depois para os computadores que controlavam os testes. "Posso ver os dados do mapeamento atual?" Ricardo hesitou um pouco, mas Gustavo fez um sinal para ele mostrar as informações. Mônica analisou os gráficos e tabelas que apareceram na tela, mesmo não entendendo completamente todo o sistema eletrônico. "O problema não está no que vocês modificaram", Mônica disse finalmente. "Está no que vocês não modificaram." Todos os engenheiros olharam para ela com expressões confusas. José também não entendeu o que a filha queria dizer, mas conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Mônica usava quando descobria algo importante. "O intercooler mais eficiente está resfriando o ar de admissão além do que o motor foi projetado para receber", Mônica explicou. "O ar está ficando muito denso e o sistema de injeção não está compensando essa diferença porque vocês ajustaram baseado nas especificações antigas." Ricardo franziu a testa. "Isso não faz sentido. Ar mais frio deveria melhorar o desempenho." "Até certo ponto", Mônica continuou. "Mas quando fica muito denso, a mistura ar-combustível fica desequilibrada e o motor não consegue queimar tudo de forma eficiente. É como tentar respirar ar muito pesado." Um dos engenheiros mais novos, que tinha ficado quieto até então, se aproximou da bancada e começou a verificar os cálculos que Mônica estava sugerindo. Depois de alguns minutos, ele olhou para Ricardo com uma expressão surpresa. "Ela está certa", ele disse. "A densidade do ar está quase 15% acima do ideal. Por isso, o motor não consegue desenvolver a potência esperada." Ricardo ficou parado por alguns segundos, processando a informação. Depois se aproximou do computador e começou a fazer alguns ajustes no mapeamento da injeção eletrônica, compensando a diferença de densidade que Mônica tinha identificado. Quando eles ligaram o motor novamente e fizeram o teste de potência, o resultado foi impressionante. O motor subiu de 220 cavalos para 295, quase atingindo os 300 cavalos esperados. O silêncio na sala foi total por alguns segundos. Os engenheiros olhavam para o monitor que mostrava os resultados, depois para Mônica, depois de volta para o monitor, como se não conseguissem acreditar no que estavam vendo. Gustavo foi o primeiro a falar. "Mônica, você acabou de resolver em 2 horas um problema que nossa equipe não conseguiu solucionar em 3 meses." José sentiu um orgulho imenso crescendo no peito, mas também uma certa preocupação. Ele sabia que sua filha era especial, mas começava a entender que o talento dela era muito maior do que ele imaginava. Ricardo se aproximou de Mônica com uma expressão completamente diferente da que tinha no início. "Como você soube que o problema estava na densidade do ar?" Mônica deu de ombros. "Na oficina do meu pai,
A gente sempre tem que adaptar peças de carros diferentes. Aprendi que quando você muda uma coisa, tem que pensar em como isso afeta tudo o resto. Vocês mudaram o resfriamento, mas esqueceram de ajustar para o ar mais frio. A explicação era simples, mas a aplicação dela num motor tão complexo mostrava um nível de compreensão que impressionou todos os presentes. Mônica tinha conseguido enxergar o quadro geral enquanto os engenheiros estavam focados nos detalhes. Gustavo olhou para José e depois para Mônica. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês dois. Uma proposta que pode mudar completamente a vida da família. Mônica sentiu que sua vida estava prestes a tomar uma direção que ela nunca tinha imaginado. José segurou a mão da filha, sabendo que aquele momento ia definir o futuro de todos eles. A notícia de que uma adolescente de 16 anos tinha resolvido o problema do motor experimental se espalhou pela montadora como fogo em palha seca. Nos corredores, nas salas de reunião, no refeitório, todo mundo comentava sobre a menina que tinha superado a equipe de engenharia mais experiente da empresa. Ricardo não conseguiu dormir direito naquela noite. 20 anos de carreira, especialização no exterior, mestrado em engenharia mecânica e uma garota sem formação técnica tinha encontrado uma solução que ele não enxergou. O ego dele estava ferido. Mas mais que isso, ele sentia que sua reputação profissional estava sendo questionada. Na manhã seguinte, Ricardo chegou mais cedo na empresa e foi direto para a sala do chefe de engenharia, Dr. Fernando Silveira, um homem de 60 anos que comandava o departamento há mais de uma década. Fernando era conhecido por ser rígido com protocolos e ter pouca paciência com inovações que viessem de fora do meio acadêmico tradicional. Fernando, precisamos conversar sobre essa situação da menina, Ricardo disse, fechando a porta atrás de si. Não podemos permitir que uma adolescente sem qualificação técnica venha aqui e faça nosso departamento parecer incompetente. Dr. Fernando ajustou os óculos e olhou para Ricardo com aquela expressão séria que todos na empresa conheciam bem. Ricardo, você está falando da mesma menina que resolveu um problema que custou 3 meses do nosso tempo e milhares de reais em testes? Isso foi sorte, Ricardo insistiu. Ou talvez Gustavo tenha dado alguma dica para ela antes. Não é possível que uma garota criada numa oficina de bairro entenda mais de motores que nossa equipe. Fernando ficou em silêncio por alguns minutos, pensando na situação. Ele também estava incomodado com o que tinha acontecido. Não tanto pelo fato de Mônica ter resolvido o problema, mas pela repercussão que isso estava tendo na empresa. Funcionários de outros departamentos estavam comentando, algumas pessoas estavam questionando a competência da engenharia. O que você propõe? Fernando perguntou. Vamos fazer um teste público, Ricardo disse, com um brilho nos olhos que mostrava que ele já tinha pensado em tudo. Chamamos toda a diretoria, colocamos a menina contra nossa equipe num problema real e mostramos que o que aconteceu ontem foi apenas sorte de principiante. Fernando considerou a proposta. Ele sabia que era arriscado, porque se Mônica se saísse bem novamente, a situação ia ficar ainda mais constrangedora. Mas, por outro lado, se ela falhasse, eles poderiam encerrar aquela história de uma vez por todas. Está bem, Fernando disse finalmente. Mas vamos fazer isso direito. Se vamos expor a menina, tem que ser numa situação onde nossa equipe tenha todas as vantagens possíveis. Gustavo recebeu a ligação de Fernando no meio da tarde. O chefe de engenharia explicou que gostaria de fazer uma demonstração mais ampla das habilidades de Mônica, com a presença da diretoria da empresa. Gustavo percebeu nas entrelinhas que aquilo não era exatamente um convite amigável. Fernando, qual é o real objetivo dessa demonstração? Gustavo perguntou diretamente. Queremos ter certeza de que o que aconteceu ontem pode ser reproduzido, Fernando respondeu, tentando manter um tom profissional. Se Mônica realmente tem o talento que parece ter, isso pode abrir oportunidades interessantes para todos.
Gustavo sabia que Fernando estava mentindo, mas decidiu aceitar o desafio. Ele tinha convicção de que Mônica ia surpreender novamente. E uma demonstração pública poderia ser exatamente o que precisavam para formalizar uma parceria com a família. Na quinta-feira de manhã, a sala de reuniões principal da montadora estava cheia. Além da diretoria completa, tinha representantes de vários departamentos, alguns fornecedores importantes e até mesmo jornalistas especializados em indústria automobilística que Fernando tinha convidado estrategicamente. Mônica chegou com José pontualmente às 9 horas. Ela estava usando a mesma roupa arrumada da segunda-feira porque não tinha outras opções no guarda-roupa. José vestiu novamente a camisa social de casamento, mas ambos se sentiram intimidados quando viram a quantidade de pessoas importantes na sala. Fernando fez uma apresentação formal, explicando para todos os presentes que iam assistir a uma demonstração técnica especial. Ele falou sobre a importância da inovação na indústria automobilística e sobre como a empresa estava sempre aberta a novos talentos, independente da origem. Hoje vamos ter uma competição amigável, Fernando anunciou. Nossa equipe de engenharia vai trabalhar junto com Mônica para resolver alguns desafios técnicos que preparamos especialmente para esta ocasião. Mônica olhou para o pai e percebeu que José estava tenso. Ela também estava nervosa, mas havia algo naquela situação que a incomodava mais que a ansiedade normal. Tinha uma sensação de que aquilo não era exatamente uma oportunidade, mas sim uma armadilha. O primeiro desafio foi apresentado: um motor V8 com problema de vibração excessiva. Fernando explicou que era um caso real de um cliente importante da montadora e que a equipe de engenharia já estava trabalhando na solução há 2 semanas. Mônica se aproximou do motor junto com 3 engenheiros, incluindo Ricardo. Ela começou a fazer as verificações básicas que sempre fazia, mas percebeu que os engenheiros estavam deliberadamente dificultando seu trabalho. Eles ocupavam as posições melhores para examinar o motor, falavam usando termos técnicos muito específicos entre eles e não compartilhavam as ferramentas de diagnóstico. Depois de 40 minutos, Mônica conseguiu identificar que o problema estava no balanceamento do virabrequim, mas quando ela tentou explicar para o grupo, Ricardo a interrompeu, dizendo que eles já tinham verificado isso e não era ali. "Vocês verificaram o balanceamento dinâmico?" Mônica perguntou. "Claro que sim", Ricardo respondeu com impaciência. "Esse é um procedimento básico." Mônica ficou confusa, porque ela tinha certeza de que o problema estava no balanceamento, mas Ricardo parecia tão seguro que ela começou a duvidar de si mesma. Ela tentou sugerir outras possibilidades, mas sempre que abria a boca, algum dos engenheiros a contradizia ou explicava por que sua sugestão não estava correta. Ao final do primeiro teste, a equipe de engenharia apresentou uma solução técnica complexa que envolvia substituição de várias peças. Mônica não tinha conseguido contribuir efetivamente, e ela sabia que todos na sala tinham percebido isso. Fernando sorriu com satisfação quando anunciou o resultado. "Como podem ver, resolver problemas técnicos complexos requer experiência e conhecimento acadêmico sólido. Nossos engenheiros identificaram a solução correta, enquanto Mônica ainda estava tentando entender o problema." José viu a expressão derrotada no rosto da filha e sentiu uma raiva crescendo no peito. Ele percebia que Mônica estava sendo sabotada, mas não sabia como ajudar numa situação técnica que estava além do conhecimento dele. O segundo desafio foi ainda mais humilhante. Era um problema no sistema de injeção eletrônica que exigia conhecimento de software e programação, áreas que Mônica nunca tinha estudado. Os engenheiros trabalharam nos computadores usando programas que ela nem sabia que existiam, enquanto ela ficava do lado, observando sem conseguir contribuir em nada.
Gustavo observava tudo do fundo da sala com uma expressão cada vez mais séria. Ele entendia perfeitamente o que estava acontecendo e sabia que Fernando tinha armado aquela demonstração para humilhar Mônica publicamente. Quando chegaram no terceiro e último desafio, Mônica estava completamente desencorajada. José também percebia que aquilo não era uma competição justa, mas se sentia impotente para defender a filha numa área que ele não dominava. Fernando apresentou o problema final com um sorriso que não chegava aos olhos. Um motor diesel com perda de potência intermitente, algo que apenas os engenheiros mais experientes conseguiam diagnosticar. Mônica se aproximou do motor mais por obrigação que por vontade. Ela estava se sentindo burra, inadequada, como se tivesse se iludido pensando que entendia de motores. Talvez os engenheiros estivessem certos. Talvez resolver o problema do Opala de Gustavo tivesse sido mesmo só sorte. Mas quando ela ouviu o motor diesel funcionando, algo clicou na mente dela. Aquele som ela conhecia muito bem, porque José sempre mexia com caminhões e tratores na oficina. Era um som familiar, próximo da realidade dela, bem diferente dos motores experimentais e sistemas eletrônicos complexos dos testes anteriores. Mônica fechou os olhos e se concentrou no barulho do motor, ignorando os comentários dos engenheiros ao redor. Pela primeira vez naquela manhã, ela se sentiu no ambiente dela, lidando com algo que realmente entendia. E foi nesse momento que ela percebeu algo que todos os outros tinham perdido. Mônica abriu os olhos devagar e caminhou ao redor do motor diesel, ignorando completamente os comentários sussurrados dos engenheiros. O som daquele motor era como uma música familiar para ela, porque desde pequena ouvia José trabalhando com caminhões e tratores velhos que chegavam na oficina. Ela colocou a mão em várias partes do motor, sentindo as vibrações, testando a temperatura em pontos específicos. Os engenheiros estavam discutindo entre eles sobre sistemas de injeção eletrônica e pressão de combustível, mas Mônica estava focada em algo muito mais básico. O problema não está na injeção, Mônica disse, interrompendo a conversa técnica dos engenheiros. Está no sistema de lubrificação. Ricardo virou para ela com aquela expressão de impaciência, que já tinha se tornado familiar. Mônica, nós já verificamos o óleo. O nível está normal, a qualidade está boa, a bomba está funcionando perfeitamente. Não é a bomba nem o óleo, Mônica insistiu, colocando a mão numa parte específica do motor. É a válvula reguladora de pressão. Ela está travando intermitentemente, causando variação na lubrificação, e isso afeta a potência. Fernando se aproximou do grupo com uma expressão cética. Mônica, essa é uma teoria interessante, mas nossos equipamentos de diagnóstico não detectaram nenhum problema no sistema de lubrificação. Mônica olhou para Fernando e depois para os equipamentos eletrônicos sofisticados que estavam conectados ao motor. Os equipamentos não conseguem detectar porque o problema só acontece quando o motor está sob carga específica. Na bancada, funcionando em marcha lenta, a válvula trabalha normalmente. Um dos engenheiros mais novos, o mesmo que tinha concordado com Mônica no teste anterior, franziu a testa e se aproximou dela. Como você pode ter certeza disso se não testamos o motor sob carga? Pelo som, Mônica respondeu simplesmente. Quando a válvula trava, o motor faz um ruído sutil diferente. É quase imperceptível, mas se você conhece o som normal de um diesel, consegue perceber. José, que estava observando tudo do fundo da sala, sentiu o coração acelerar. Ele reconhecia aquele tom de voz da filha, a mesma convicção que ela tinha quando descobriu o problema no Opala de Gustavo. Era Mônica voltando a ser ela mesma depois de ser intimidada nos testes anteriores. Ricardo olhou para Fernando com uma expressão que misturava irritação e desespero. Eles tinham planejado aquela demonstração para provar que Mônica não era nada especial, mas ela estava novamente apresentando uma solução que eles não tinham considerado.
Muito bem, Fernando disse, tentando manter o controle da situação. Vamos testar sua teoria. Se estiver errada, encerramos essa demonstração aqui. Fernando ordenou que os técnicos preparassem o motor para um teste sob carga real. Isso significava conectar o motor a um dinamômetro, um equipamento que simulava as condições de trabalho de um veículo em movimento. Enquanto os técnicos preparavam o teste, Mônica ficou observando o motor com uma tranquilidade que contrastava com a tensão de todos ao redor. José conhecia aquela expressão da filha. Era a mesma que ela fazia quando estava montando um quebra-cabeças difícil e sabia que estava no caminho certo. Gustavo se aproximou de Mônica e sussurrou para ela não se sentir pressionada. Independente do resultado, você já provou seu talento, ele disse. Não deixe ninguém fazer você duvidar de si mesma. Mônica agradeceu com um sorriso, mas José percebeu que ela estava diferente agora. Não era mais a menina intimidada dos primeiros testes. Era a Mônica que ele conhecia, segura do próprio conhecimento, focada no problema que tinha em mãos. Quando o motor foi conectado ao dinamômetro e submetido à carga de trabalho, o problema que Mônica tinha identificado ficou evidente. O motor funcionou bem por alguns minutos. Depois começou a perder potência gradualmente, exatamente como ela tinha previsto. Os engenheiros ficaram olhando os dados nos computadores com expressões confusas. Todos os sistemas pareciam normais, mas a potência estava caindo consistentemente. Foi quando Mônica pediu para eles verificarem especificamente a pressão de lubrificação. A pressão está oscilando, o técnico responsável pelo teste anunciou, olhando para o monitor. Está variando entre o normal e 15% abaixo do padrão. Mônica acenou com a cabeça. É exatamente isso. A válvula reguladora está travando periodicamente. Quando isso acontece, algumas partes do motor ficam com lubrificação insuficiente, gerando atrito extra e perda de potência. E Fernando ficou parado por alguns segundos, processando a informação. Depois, se dirigiu aos técnicos com uma voz mais baixa que o normal. Desliguem o motor e verifiquem a válvula reguladora de pressão. A verificação demorou cerca de 30 minutos. Quando os técnicos desmontaram a válvula, encontraram exatamente o que Mônica tinha diagnosticado. Um acúmulo microscópico de impurezas que estava causando travamento intermitente do mecanismo. O silêncio na sala foi absoluto. Todos os presentes estavam olhando para Mônica com expressões que variavam entre admiração e total incredulidade. Uma adolescente de 16 anos tinha diagnosticado um problema complexo que uma equipe de engenheiros experientes não conseguiu identificar. Ricardo estava visivelmente abalado. Sua estratégia de humilhar Mônica publicamente tinha se voltado contra ele de forma espetacular. Agora ele estava sendo humilhado na frente da diretoria, dos fornecedores e dos jornalistas que ele mesmo tinha convidado. Fernando tentou manter a compostura, mas José percebeu que o homem estava constrangido. Muito bem, Mônica, Fernando disse, forçando um tom cordial. Você conseguiu identificar o problema corretamente. Mas Gustavo não estava satisfeito com aquele reconhecimento morno. Ele se levantou e se dirigiu para toda a audiência presente na sala. Senhores, acabamos de presenciar algo extraordinário. Mônica resolveu 3 problemas técnicos complexos, sendo que em 2 deles, nossa própria equipe de engenharia não conseguiu encontrar a solução. Murmúrios se espalharam pela sala. Os jornalistas começaram a fazer anotações mais intensas, percebendo que tinham uma história interessante nas mãos. Os diretores conversavam entre si, claramente impressionados com o que tinham visto. Doutor Eduardo Mendes, diretor-presidente da montadora, se levantou e pediu a palavra. Era um homem respeitado na indústria, conhecido por tomar decisões baseadas em fatos e resultados, não em preconceitos ou política interna. Mônica, Dr. Eduardo disse, se dirigindo diretamente a ela. Gostaria de fazer algumas perguntas, se você não se importa. Tu,
Mônica acenou positivamente, mas José percebeu que ela estava um pouco nervosa por estar falando com o presidente da empresa. Dr. Eduardo tinha uma presença imponente, mas seu tom era respeitoso e genuinamente curioso. Como você aprendeu tanto sobre motores sendo tão jovem? Dr. Eduardo perguntou. Na oficina do meu pai, Mônica respondeu. Desde pequena, eu ficava observando ele trabalhar. Sempre fui curiosa sobre como as coisas funcionam, então fazia muitas perguntas. Meu pai sempre teve paciência para explicar. Você já estudou engenharia? Fez algum curso técnico? Não, senhor. Só o ensino médio normal. Tudo que sei aprendi vendo meu pai e lendo alguns livros técnicos que ele tem na oficina. Dr. Eduardo ficou pensativo por alguns momentos. Mônica, você tem algum interesse em fazer um teste de capacidade intelectual? Algo que nos ajude a entender melhor suas habilidades? Mônica olhou para o pai, que fez um sinal positivo com a cabeça. Pode ser, ela respondeu. Mas que tipo de teste? Um teste de QI completo, feito por psicólogos especializados, Dr. Eduardo explicou. Não é obrigatório, mas nos ajudaria a avaliar melhor como podemos trabalhar juntos no futuro. Gustavo se aproximou do grupo. Eu apoio totalmente essa ideia. Mônica, você toparia fazer esse teste? Mônica olhou novamente para José, que estava visivelmente orgulhoso dela. Depois de tudo que tinha acontecido naquela manhã, depois de provar que não era sorte nem coincidência, ela se sentia confiante para enfrentar qualquer desafio. Topo, Mônica disse com determinação. Quando podem fazer? Dr. Eduardo fez algumas ligações e conseguiu agendar o teste de QI para a tarde do mesmo dia. A montadora tinha parceria com uma clínica especializada em avaliação psicológica que atendia empresas da região. O presidente fez questão de acompanhar Mônica e José pessoalmente até o local. A clínica ficava num prédio comercial elegante, bem diferente dos lugares que Mônica estava acostumada a frequentar. A recepção tinha revistas especializadas, diplomas pendurados nas paredes e um ambiente que respirava seriedade científica. Dr. Marina Santos, a psicóloga responsável pelos testes, era uma mulher de uns 40 anos, especialista em avaliação de superdotação e altas habilidades. Ela explicou para Mônica que o teste duraria aproximadamente 3 horas e abrangeria diferentes tipos de inteligência: lógica, espacial, verbal, numérica e criativa. José ficou na sala de espera junto com o Dr. Eduardo e Gustavo. Era estranho para ele estar sentado ao lado do presidente de uma montadora, conversando sobre a filha como se fossem velhos conhecidos. Doutor, Eduardo demonstrava um interesse genuíno pela história da família e pela forma como Mônica tinha desenvolvido suas habilidades. José, você sempre soube que Mônica era diferente das outras crianças? Dr. Eduardo perguntou. Eu sabia que ela era inteligente. José respondeu, mexendo nervosamente com as mãos. Sempre foi curiosa, fazia perguntas que eu às vezes não sabia responder. Mas nunca imaginei que fosse isso tudo. Na sala de testes, Mônica estava enfrentando problemas de lógica complexos, sequências numéricas avançadas, quebra-cabeças visuais que exigiam pensamento tridimensional. Dr. Marina observava cada resposta, anotando não só a correção, mas também a velocidade e a forma como Mônica chegava às soluções. O que mais impressionava a psicóloga era a naturalidade com que Mônica resolvia problemas que normalmente causavam dificuldade até para adultos com formação superior. Ela não demonstrava esforço ou tensão, apenas analisava cada questão e chegava à resposta como se fosse óbvio. Depois de 2 horas de teste, Dr. Marina fez uma pausa para avaliar os resultados preliminares. Ela foi até sua sala particular e começou a calcular a pontuação de Mônica, conferindo várias vezes para ter certeza de que não havia erro. O resultado era tão surpreendente que Dr. Marina decidiu aplicar um segundo teste, ainda mais desafiador, para confirmar os dados.
Mônica aceitou tranquilamente, como se estivesse resolvendo problemas divertidos, em vez de passar por uma avaliação formal. Enquanto isso, na sala de espera, José estava cada vez mais ansioso. Ele não entendia muito bem o que eram esses testes de QI, mas percebia pela seriedade de todos que era algo importante para o futuro da filha. Gustavo tentava tranquilizar José, explicando que, independente do resultado, Mônica já tinha provado ter um talento excepcional. O teste só vai confirmar o que já sabemos, Gustavo disse. Sua filha é especial. Quando o Dr. Marina finalmente saiu da sala de testes com Mônica, sua expressão era de alguém que tinha acabado de presenciar algo raro. Ela pediu para conversar primeiro com os adultos, antes de apresentar os resultados para Mônica. Senhores, Dr. Marina começou, olhando para cada um deles. Em 20 anos de carreira, eu nunca vi resultados como estes. Mônica pontuou 187 no teste de QI. Mas José não entendeu imediatamente o significado daquele número, mas viu a reação de Dr. Eduardo e Gustavo. Os dois ficaram parados por alguns segundos, processando a informação. Para vocês terem uma ideia, Dr. Marina continuou, o QI médio da população é 100. Uma pessoa com QI 130 já é considerada superdotada. Einstein tinha QI estimado em 160. Mônica pontuou 187. José sentiu as pernas bambearem. Ele sabia que a filha era inteligente, mas nunca imaginou que pudesse estar falando de um nível de inteligência comparável aos maiores gênios da história. Dr. Eduardo foi o primeiro a se recompor. Doutora Marina, a senhora tem certeza desses resultados? Não há possibilidade de erro? Por isso mesmo apliquei um segundo teste, Dr. Marina respondeu. Os resultados foram consistentes. Mônica demonstra capacidades cognitivas extraordinárias em todas as áreas avaliadas: raciocínio lógico, inteligência espacial, compreensão verbal, processamento numérico. Gustavo estava visivelmente emocionado. Isso explica como ela conseguiu resolver problemas que nossa equipe de engenheiros não solucionou. Não é só conhecimento técnico, é uma capacidade de processamento mental excepcional. Dr. Marina concordou. O mais impressionante é que Mônica desenvolveu todas essas capacidades de forma autodidata, num ambiente que não foi estruturado especificamente para estimular superdotação. Isso mostra uma inteligência verdadeiramente excepcional. José estava tentando absorver tudo aquilo. Sua filha, que ele criou numa oficina simples, que aprendeu sobre motores mexendo em carros velhos, estava sendo comparada aos maiores gênios da humanidade. O que isso significa para o futuro dela? José perguntou com a voz meio trêmula. Significa que Mônica precisa de estímulos educacionais especiais, Dr. Marina explicou. Uma mente como a dela não pode ser desperdiçada. Ela precisa de desafios à altura da capacidade que tem. Dr. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala, claramente pensando em possibilidades. José, com sua permissão, gostaria de fazer uma proposta que pode mudar completamente a vida da Mônica e da sua família. José olhou para Dr. Eduardo com uma mistura de expectativa e apreensão. Tudo estava acontecendo muito rápido, e ele estava tentando processar as informações e tomar decisões que iam afetar o futuro da filha. Queremos oferecer uma bolsa de estudos integral para Mônica numa das melhores universidades do país, Dr. Eduardo disse. Ela pode fazer engenharia mecânica, começando já no próximo semestre, mesmo sem ter terminado o ensino médio. E quanto ao José, Gustavo acrescentou, queremos contratar sua oficina como fornecedora oficial da montadora. Você seria responsável pela manutenção especializada de nossos protótipos e veículos de teste. José ficou em silêncio por alguns minutos, tentando entender tudo o que estava sendo oferecido.
Era uma mudança radical na vida da família, uma oportunidade que ele nunca imaginou que pudesse existir. Mônica, que tinha ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou: "Pai, eu posso mesmo entrar na universidade agora? Sem terminar o colegial?" Dr. Marina sorriu. "Mônica, com sua capacidade cognitiva, você pode não só entrar na universidade, como provavelmente vai se destacar entre os melhores alunos. Sua mente está preparada para desafios muito maiores." E José olhou para a filha e viu nos olhos dela uma mistura de expectativa e medo. Mônica sempre foi corajosa, mas aquilo era um salto gigantesco para uma menina que nunca tinha saído do bairro. "E se eu não conseguir acompanhar?" Mônica perguntou, mostrando pela primeira vez uma vulnerabilidade que não tinha demonstrado durante os testes técnicos. Gustavo se ajoelhou na frente dela, ficando na altura dos olhos de Mônica. "Mônica, você acabou de resolver problemas que engenheiros formados não conseguiram. Você tem uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Você vai não só conseguir acompanhar, como vai surpreender todo mundo." José respirou fundo e tomou a decisão mais importante da vida dele. "Se a Mônica quer tentar, eu apoio. Mas eu quero continuar perto dela, ajudando no que puder." Dr. Eduardo sorriu. "Claro, José. Na verdade, queremos que vocês se mudem para mais perto da universidade. A empresa vai providenciar uma casa e vai montar uma oficina especializada para você." Mônica se levantou e abraçou o pai com força. José sentiu que aquele abraço marcava o fim de uma etapa da vida deles e o começo de algo completamente novo. "Doutor." Marina ficou observando a cena com um sorriso no rosto. Em toda sua carreira, ela nunca tinha presenciado uma descoberta de talento tão extraordinária quanto aquela. "Mônica," ela disse, "você tem um dom que aparece talvez uma vez a cada 1.000.000 de pessoas. Use esse dom para fazer a diferença no mundo." Mônica olhou para todos ao redor e sentiu que sua vida tinha acabado de tomar uma direção que ela nunca poderia ter imaginado quando levantou o capô daquele Opala alguns dias atrás. 3 meses depois dos testes na montadora, Mônica estava sentada na primeira fileira do anfiteatro da Universidade Federal de Engenharia, ouvindo uma aula sobre termodinâmica aplicada. Aos 16 anos, ela era a aluna mais nova da turma, mas também uma das que mais fazia perguntas inteligentes que deixavam até o professor impressionado. A mudança para a cidade universitária tinha sido um choque cultural enorme para a família. José nunca imaginou que um dia ia morar numa casa com 3 quartos, garagem coberta e um jardim nos fundos. A montadora tinha cumprido todas as promessas, e a nova oficina dele estava funcionando melhor do que ele jamais sonhou. A primeira semana na nova cidade foi difícil para ambos. José se sentia perdido dirigindo por ruas asfaltadas e bem sinalizadas, tão diferentes das ruas esburacadas do bairro onde sempre morou. Mônica, por sua vez, estava nervosa com a responsabilidade de entrar numa universidade federal, sabendo que muita gente estava observando para ver se ela realmente merecia estar ali. A oficina especializada que Dr. Eduardo havia prometido se tornou realidade de uma forma que superou todas as expectativas de José. Era um espaço moderno, com elevadores hidráulicos, equipamentos de diagnóstico computadorizado, ferramentas importadas que ele só conhecia de revistas especializadas e contratos fixos para a manutenção dos protótipos da montadora. No primeiro dia de trabalho na oficina nova, José chegou 1 hora mais cedo e ficou parado na entrada, só observando tudo. Bancadas organizadas, prateleiras com peças novas, sistema de exaustão profissional, iluminação LED que deixava tudo claro como dia. Era o sonho de qualquer mecânico. Mas o que mais impressionava José era a mudança na natureza do trabalho. Em vez de consertar carros velhos com problemas desgastantes, ele agora trabalhava com tecnologia de ponta, testando inovações que ainda nem existiam no mercado.
Era estimulante de uma forma que ele nunca tinha experimentado. Mônica se adaptou à universidade com uma facilidade que surpreendeu professores e colegas. Nos primeiros dias, alguns estudantes mais velhos olhavam para ela com certo ceticismo, achando que era algum tipo de experiência educacional que não ia dar certo. Mas bastaram 2 semanas de aulas para que todos percebessem que Mônica não estava ali, por favor ou por sorte. Durante a primeira aula prática no laboratório de motores, Mônica chamou atenção quando conseguiu identificar um problema num motor didático que os próprios monitores não tinham percebido. Era um vazamento microscópico na junta do cabeçote que estava causando perda de compressão imperceptível nos equipamentos básicos. "Como você soube que era ali?" perguntou Ricardo Silva, um colega do 3º semestre que estava repetindo a disciplina. "Pelo som", Mônica respondeu naturalmente. "O motor estava fazendo um chiado muito sutil na fase de compressão. É quase imperceptível, mas se você prestar atenção..." Ricardo ficou impressionado. Ele estudava engenharia há 3 anos e nunca tinha desenvolvido essa sensibilidade auditiva para diagnóstico. Mônica tinha apenas algumas semanas de aulas teóricas, mas décadas de experiência prática condensadas numa mente extraordinariamente capaz. Durante as aulas práticas no laboratório de motores, Mônica demonstrava uma compreensão dos conceitos que ia muito além da teoria dos livros. Ela conseguia conectar os princípios teóricos com aplicações práticas de uma forma que impressionava até os professores mais experientes. Quando estudavam o ciclo Otto, por exemplo, Mônica não apenas entendia as equações, mas conseguia explicar como cada fase do ciclo afetava o desempenho real dos motores. Professor Carlos Andrade, titular da cadeira de motores de combustão interna, chamou Mônica para uma conversa particular depois de apenas 1 mês de aulas. Ele era um homem respeitado no meio acadêmico, com mais de 30 anos de experiência, e raramente se impressionava com alunos de graduação. "Mônica, preciso te fazer uma pergunta", professor Carlos disse, ajustando os óculos. "Você realmente aprendeu tudo isso sozinha, na oficina do seu pai?" "Sim, professor", Mônica respondeu. "Meu pai sempre me deixou observar o trabalho dele, e eu sempre fui muito curiosa. Li todos os manuais técnicos que consegui encontrar, assistia vídeos na internet, fazia experiências com peças velhas." Professor Carlos balançou a cabeça, ainda tentando processar aquela informação. "Em mais de 3 décadas dando aulas, eu nunca vi um aluno com sua intuição para diagnóstico de problemas. Você tem um talento nato para isso." Mônica sorriu, mas continuou humilde. "Eu gosto muito do que faço. E agora, com as aulas teóricas, estou entendendo o porquê de muitas coisas que eu fazia por instinto." O professor ficou pensativo por alguns momentos. "Mônica, gostaria de te propor algo. Temos um projeto de pesquisa sobre eficiência energética em motores automotivos. Seria interessante ter você como auxiliar de pesquisa." Era uma oportunidade que normalmente só era oferecida para alunos dos últimos semestres. Mas professor Carlos reconhecia que Mônica tinha capacidade para contribuir de forma significativa desde o início da graduação. A notícia de que uma caloura de 16 anos tinha sido convidada para participar de pesquisa avançada se espalhou rapidamente pela universidade. Alguns professores de outros departamentos vieram conhecer Mônica, curiosos para entender que tipo de mente era capaz de chamar tanta atenção em tão pouco tempo. Dr. Helena Moreira, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, marcou uma reunião com Mônica para conversar sobre seu futuro acadêmico. Era uma mulher séria, conhecida por sua rigidez acadêmica, mas que reconhecia talentos excepcionais quando os via. "Mônica, estamos considerando acelerar sua graduação", Dr. Helena disse diretamente. "Com sua capacidade de aprendizado, você poderia se formar em 3 anos em vez de 5. O que acha dessa possibilidade?" Mônica ficou surpresa com a proposta.
Ela estava gostando do ritmo atual dos estudos e da possibilidade de absorver todo o conhecimento disponível. Doutora Helena, eu prefiro manter o ritmo normal. Quero aproveitar todas as oportunidades de aprendizado que a universidade oferece. Doutora Helena sorriu, impressionada com a maturidade da resposta. Muito sensato. É importante construir uma base sólida, mesmo tendo capacidade para avançar mais rapidamente. Enquanto isso, na nova oficina, José estava vivendo uma realidade completamente diferente. Os contratos com a montadora trouxeram estabilidade financeira que ele nunca tinha experimentado. Mas mais que isso, o trabalho com protótipos e veículos de teste estava desafiando ele tecnicamente de uma forma estimulante. Um dos projetos mais interessantes era a manutenção de carros elétricos experimentais. José teve que aprender sobre baterias, motores elétricos, sistemas de gerenciamento eletrônico completamente diferentes dos motores a combustão que ele conhecia a vida toda. No começo, ele se sentia intimidado pela tecnologia nova. Mas com a ajuda de técnicos da montadora e muita dedicação, José foi assimilando os conceitos e desenvolvendo habilidades que ele jamais imaginou que fosse precisar. Gustavo visitava a oficina pelo menos uma vez por semana, sempre curioso para saber como estavam os projetos e como Mônica estava se adaptando à universidade. A amizade entre ele e José tinha se desenvolvido naturalmente, baseada no respeito mútuo e na admiração pelo talento de Mônica. José, você tem ideia do impacto que Mônica está causando na universidade? Gustavo perguntou durante uma dessas visitas. Professor Carlos me ligou ontem, dizendo que ela está contribuindo para pesquisas que podem revolucionar a eficiência dos motores. José sorriu com orgulho. Ela sempre foi assim desde pequena. Quando se interessava por algo, ia a fundo até entender completamente. Gustavo se aproximou de um protótipo híbrido que José estava trabalhando. E você, José, como está se sentindo com todas essas mudanças? José parou o trabalho e olhou ao redor da oficina nova. Ainda estou me acostumando, para ser sincero. Às vezes acordo achando que é um sonho, mas estou feliz, principalmente vendo a Mônica realizar os sonhos dela. E os seus sonhos, José? Você já parou para pensar no que quer para o seu futuro? A pergunta pegou José de surpresa. Ele sempre viveu focado em garantir o sustento da família e dar oportunidades para Mônica. Nunca tinha parado para pensar em objetivos pessoais além disso. Nunca pensei muito nisso, José admitiu. Sempre foi tudo sobre dar o melhor para a Mônica. Talvez seja hora de pensar um pouco em você também, Gustavo sugeriu. Com a situação financeira estável, você tem liberdade para explorar outras possibilidades. E na universidade, Mônica estava se destacando não apenas pelas notas excepcionais, mas também pela forma como se relacionava com os colegas. Apesar da diferença de idade, ela tinha se tornado uma referência na turma, sempre disposta a ajudar quem tinha dificuldades. Mariana, uma colega de classe alguns anos mais velha, se aproximou de Mônica depois de uma aula particularmente difícil sobre sistemas de transmissão. Mônica, você pode me explicar aquela parte sobre torque conversor? Não conseguia entender. Mônica explicou o conceito com paciência e clareza, usando analogias simples que facilitavam a compreensão. Era uma habilidade natural dela, conseguir traduzir conceitos complexos de uma forma acessível. Você deveria considerar dar aulas de reforço, comentou Pedro, outro colega que tinha se beneficiado das explicações de Mônica. Você tem um dom para ensinar que a maioria dos professores não tem. A ideia interessou Mônica. Ela nunca tinha considerado a possibilidade de ensinar, mas percebia que realmente gostava de compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas a entender conceitos difíceis. Durante o projeto de pesquisa com o professor Carlos, Mônica começou a desenvolver ideias próprias sobre como melhorar a eficiência dos motores.
Suas propostas eram inovadoras, combinando conhecimento teórico sólido com experiência prática única. O laboratório de pesquisa se tornou o lugar favorito de Mônica na universidade. Era ali que ela se sentia mais à vontade, trabalhando com equipamentos sofisticados, testando teorias, desenvolvendo soluções para problemas reais. Professor, e se a gente testasse uma modificação no sistema de admissão que reduza a perda de carga? Mônica sugeriu durante uma reunião da equipe de pesquisa. Tenho uma ideia baseada numa experiência que vivi na oficina do meu pai. Professor Carlos ficou intrigado. Conte mais sobre essa ideia. Mônica explicou sua proposta com detalhes técnicos precisos, mostrando cálculos que tinha feito e simulações que havia rodado no laboratório. A ideia era elegante e potencialmente revolucionária, baseada numa observação simples que ela tinha feito anos atrás, na oficina do pai. Mônica, isso pode ser tema para um artigo científico, professor Carlos disse, visivelmente empolgado. Se conseguirmos provar sua teoria na prática, pode ser uma contribuição importante para a área. A equipe de pesquisa decidiu focar no desenvolvimento da ideia de Mônica. Era um projeto ambicioso, que exigia recursos significativos e muito trabalho experimental, mas o potencial de impacto era imenso. A notícia de que uma aluna de primeiro semestre estava desenvolvendo pesquisa de ponta se espalhou rapidamente pela universidade. Mônica começou a receber convites para apresentar suas ideias em simpósios e congressos estudantis. José acompanhava todo esse progresso com uma mistura de orgulho e admiração. Ver a filha prosperar naquele ambiente acadêmico, sendo reconhecida por professores e pesquisadores renomados, era a realização de sonhos que ele nem sabia que tinha. 6 meses depois do início das aulas, Mônica estava no palco do auditório principal da universidade, apresentando sua pesquisa para uma plateia de mais de 300 pessoas. Engenheiros da indústria, professores de várias universidades, estudantes de pós-graduação e até mesmo jornalistas especializados tinham vindo assistir à apresentação da jovem prodígio. José estava na primeira fileira, vestindo o terno novo que tinha comprado especialmente para a ocasião. Ao lado dele, Gustavo sorria com orgulho, como se Mônica fosse filha dele também. Doutor, Eduardo tinha feito questão de comparecer, trazendo consigo vários diretores da montadora. Senhoras e senhores, Mônica começou com uma confiança que impressionou a todos. Hoje vou apresentar uma pesquisa que pode aumentar a eficiência dos motores de combustão interna em até 12%, sem aumentar significativamente os custos de produção. A plateia ficou em silêncio absoluto. 12% de aumento na eficiência era um número que poderia revolucionar a indústria automobilística mundial. Mônica tinha apenas 17 anos. Mas estava falando sobre uma descoberta que poderia impactar milhões de veículos. Durante os 40 minutos de apresentação, Mônica explicou sua teoria com clareza e precisão técnica impressionantes. Ela mostrou gráficos, simulações computacionais, resultados de testes práticos, tudo desenvolvido ao longo de meses de trabalho intenso no laboratório. A descoberta dela estava relacionada a uma modificação sutil no formato das válvulas de admissão, combinada com um novo padrão de injeção de combustível. Era algo que parecia simples na superfície, mas que exigia compreensão profunda da fluidodinâmica e termodinâmica para ser desenvolvido. Quando Mônica terminou a apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Várias pessoas se levantaram, algo raro em eventos acadêmicos. José sentiu os olhos marejarem de emoção vendo a filha sendo reconhecida por uma descoberta científica genuína. Doutor Roberto Fernandes, um dos engenheiros mais respeitados do país, foi o primeiro a fazer uma pergunta. Mônica, como você chegou a essa ideia específica? O que a inspirou a testar essa combinação particular de modificações?
Mônica sorriu antes de responder. Na verdade, a inspiração veio da oficina do meu pai. Eu observei que alguns motores antigos, quando tinham válvulas ligeiramente desgastadas de uma forma específica, às vezes funcionavam melhor que o esperado. Isso me fez pensar sobre como o formato das válvulas afeta o fluxo de ar. A resposta causou murmúrios de admiração na plateia. Mônica tinha conseguido transformar uma observação casual de uma oficina de bairro numa descoberta científica revolucionária. Depois da apresentação, Mônica foi cercada por pesquisadores querendo saber mais detalhes sobre seu trabalho. Empresas automobilísticas internacionais começaram a demonstrar interesse em licenciar sua tecnologia. Universidades estrangeiras ofereceram bolsas para que ela fizesse pós-graduação em seus laboratórios. José observava tudo com uma mistura de orgulho e apreensão. Ele estava feliz pelo sucesso da filha, mas também preocupado que todas aquelas oportunidades pudessem afastá-la dele. Professor Carlos se aproximou de José durante a recepção após a apresentação. Seu José, quero que saiba que Mônica é uma das mentes mais brilhantes que já passaram por esta universidade. O trabalho dela vai ter impacto mundial. Professor, posso fazer uma pergunta? José disse hesitante. Com todo esse sucesso, a Mônica vai querer continuar por aqui ou vai acabar indo estudar no exterior? Professor Carlos entendeu a preocupação do pai. José, Mônica é uma jovem inteligente não só tecnicamente, mas emocionalmente também. Ela sabe valorizar as origens e as pessoas que a apoiaram. Não se preocupe. Naquela noite, na Casa Nova, Mônica e José conversaram até tarde sobre tudo o que estava acontecendo. Mônica contou sobre as propostas que tinha recebido, as oportunidades de trabalho em grandes empresas, os convites para estudar no exterior. Pai, eu quero continuar aqui, Mônica disse, surpreendendo José. Quero terminar minha graduação nesta universidade, trabalhar com o professor Carlos e depois montar meu próprio laboratório de pesquisa aqui mesmo. José sentiu um alívio imenso. Mas, filha, você não está perdendo oportunidades importantes? Pai, as oportunidades vão continuar existindo, mas eu aprendi que o mais importante não é onde você está, mas o que você faz onde está. E aqui eu tenho você, tenho o professor Carlos, tenho uma estrutura boa para a pesquisa. Mônica se levantou e olhou pela janela da sala, vendo as luzes da cidade. Além disso, pai, eu tenho uma ideia. Que tal se a gente transformasse nossa história numa inspiração para outras pessoas? José não entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Mônica se sentou novamente e explicou sua ideia com o mesmo entusiasmo que demonstrava quando falava sobre motores. Pai, quantas meninas como eu existem por aí, com talento, mas sem oportunidade. Quantos pais como você gostariam de ajudar os filhos, mas não sabem como. A gente podia criar um programa para identificar e apoiar jovens talentos em comunidades carentes. A ideia empolgou José imediatamente. Ele sempre se preocupou com as crianças do bairro onde moravam antes, muitas com potencial, mas sem perspectivas. Como funcionaria isso? José perguntou. A gente podia começar oferecendo oficinas gratuitas de mecânica básica para jovens interessados. Eu ensinaria a parte teórica, você ensinaria a prática. Para os que demonstrassem talento especial, a gente ajudaria a conseguir bolsas de estudo. Mônica estava visivelmente animada com a possibilidade. Gustavo já demonstrou interesse em apoiar o projeto. A montadora poderia patrocinar, fornecer equipamentos, criar oportunidades de estágio. José sorriu, vendo o entusiasmo da filha. Mônica, você não para de surpreender. Primeiro revoluciona a engenharia, agora quer revolucionar a educação também. Pai, eu nunca vou esquecer de onde vim. E se eu conseguir chegar até aqui, outras pessoas também conseguem. Só precisam de oportunidade e apoio. Mas 3 anos depois, o projeto Talentos, criado por Mônica e José, já tinha ajudado mais de 200 jovens de comunidades carentes a conseguir oportunidades na área técnica.
Alguns conseguiram bolsas em universidades, outros foram contratados por empresas, e vários abriram seus próprios negócios. Mônica se formou em engenharia mecânica como a melhor aluna da história da universidade. Sua pesquisa sobre eficiência de motores foi patenteada e licenciada para montadoras do mundo inteiro, gerando recursos que ela investiu integralmente no projeto social. José expandiu sua oficina e criou um centro de treinamento técnico que se tornou referência regional. Ele nunca imaginou que um dia seria palestrante em eventos educacionais, contando sua história e inspirando outros pais a apoiarem os sonhos dos filhos. Na cerimônia de formatura de Mônica, José estava novamente na primeira fileira, mas dessa vez acompanhado de dezenas de jovens que tinham sido beneficiados pelo projeto. Era uma família estendida, unida pela crença de que o talento pode surgir em qualquer lugar. Quando Mônica subiu ao palco para receber o diploma, ela olhou para o pai e sorriu. Era o mesmo sorriso de quando tinha 16 anos e descobriu o problema no Opala de Gustavo. Um sorriso de quem sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada ainda maior. Pai, Mônica disse quando desceu do palco, obrigada por nunca ter duvidado de mim. José abraçou a filha com força. Mônica, eu sempre soube que você era especial. Só não sabia o quanto. E agora, pai, qual é o próximo sonho? José olhou ao redor, vendo todos os jovens que eles tinham ajudado, pensando em todos os outros que ainda podiam ajudar no futuro. O próximo sonho, filha, é continuar provando que talento não tem endereço e que toda criança merece a chance de mostrar do que é capaz. Mônica sorriu e olhou para o horizonte. Ela tinha começado como uma menina curiosa, numa oficina de bairro, e se tornado uma engenheira reconhecida mundialmente. Mas o que mais a orgulhava era saber que sua história tinha se tornado inspiração para que outras pessoas também realizassem seus potenciais. O futuro estava cheio de possibilidades, e Mônica sabia que o melhor ainda estava por vir.